Objetificação. Ação de considerar como um objeto. Objetivação. Você acabou de ouvir as definições do dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, a gente vai desmistificar um termo que parece se referir a algo muito concreto, mas que pode prejudicar a autoestima em níveis bem profundos. Hoje, a gente vai falar de objetificação. Esse termo, que nasceu no início dos anos 70, caracteriza indivíduos que são vistos como objetos, ou seja, sem terem considerado seus aspectos emocionais e psicológicos. Um exemplo clássico é a representação das mulheres em comerciais de cervejas. Tendo como produto principal a bebida alcoólica, nos anúncios de muitas marcas vemos mulheres sendo representadas como uma espécie de brinde. Sempre que você compra uma latinha, você leva também uma mulher de beleza tão extrema que chega a fugir dos padrões da sociedade. A objetificação aí é evidente não só pelo fato de associar um produto vendável a uma pessoa, mas também por limitar o público-alvo a uma parcela muito específica da população. Em uma sociedade visivelmente heteronormativa, o consumo da cerveja é visto como algo único e exclusivamente feita para homens. Em pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, de 2015, 65% das mulheres não se veem retratadas na publicidade de forma realista. 84% dos entrevistados, entre eles homens e mulheres, reconhecem que o corpo feminino é usado na propaganda para a venda de produtos e 58% enxergam como isso é feito de forma a transformar o corpo feminino em objeto sexual. Mas muito antes de termos esses dados apurados, já existia uma insatisfação na representação das mulheres nos comerciais de cerveja. É só lembrarmos da campanha da Devassa em 2011 com a Sandy. Nela, a cantora, apesar de ainda representar padrões estéticos inalcançáveis para a maioria das mulheres, foi colocada de forma menos sexualizada do que as demais propagandas de cerveja da época, afirmando que mulher também pode beber cerveja e não serve apenas para servir os homens. Além disso, a campanha apresentava o slogan que dizia que todo mundo tem um lado devassa, acompanhado de frases como: aprendemos a deixar os cotovelos fora da mesa, falar baixo e cumprir todas as regras de uma vida em sociedade. Aos poucos, todas essas regras vão tirando nossa alegria e criatividade. Bem devassa essa tal de feminista, né? Mas parece que ainda temos questões muito sérias no âmbito da objetificação. Quem não lembra, em 2015, com o aumento do preço da gasolina no governo Dilma, alguns adesivos que foram colocados ao redor da entrada do tanque de gasolina dos carros que mostravam então presidenta com as pernas abertas. No entanto, não vimos algo semelhante acontecer quando o preço da gasolina voltou a aumentar no ano de 2017 com o governo Temer. Porém, a objetificação não é apenas coisa de direita. Quando a ministra Carmen Lúcia negou o pedido de habeas corpus de Lula, sua imagem foi colocada na fachada de uma casa noturna em São Paulo. Nela, a ministra foi representada de uma forma totalmente sexualizada e sugestiva, com os dizeres Rainha dos Puteiros. Mas Ju, fala sério, você já se sentiu objetificada? Quando não, né? Eu acho que eu já falei um pouco aqui, eu não lembro... A gente tem 2 podcasts, né? O Áudios de WhatsApp, se vocês não sabem. Áudios de WhatsApp e o Dicionário Feminista. Eu não me lembro se foi aqui ou se foi no outro. Que eu falei sobre o assédio que eu sempre sofri desde criança, assim. Eu botava o pé na rua, sei lá, com 9 anos, eu já sofri assédio, já me via, já sentia que as pessoas me viam como um pedaço de carne, sabe? Isso sempre foi muito doloroso pra mim, assim. Sempre vem aquela questão, né? Será que isso é uma paquera ou isso é assédio? E só o jeito que as pessoas me olhavam desde sempre, assim, os homens, né? Não, pessoas, não eram mulheres, eram homens que me olhavam de um jeito que me fazer mal, e eu nunca entendi por quê. E foi quando eu comecei a entender mais sobre feminismo e sobre assédio que eu entendi que eles não me olhavam de uma forma respeitosa, eles me olhavam como se eu fosse um pedaço de carne. E foi aí que eu comecei a me sentir mais objetificada. A mesma coisa, quando não me senti objetificada, né? A gente conta nos dedos quando não nos sentimos objetificadas.
Mas eu lembro muito quando eu era, assim, pré-adolescente, digamos assim, que você começa a descobrir o próprio corpo e a própria sexualidade e tal. Eu lembro muito de ouvir coisas do tipo assim, olha, não vista a calça colada, porque dessa forma você mostra que você tá querendo alguma coisa com alguém, sabe? Olha, não põe decote, sei lá. Numa época que seu corpo tá em formação, você nem entende que aquilo é uma forma... Pelo menos, eu não entendia que daquela forma eu iria atrair alguém sexualmente. Eu nem tinha ainda... O sexo, pra mim, não era uma coisa a dois ainda, sabe? Era uma descoberta do meu próprio corpo. E aí, você nem... É uma coisa que além do que você falou, de você se sentir um pedaço de carne sempre exposto, né, numa vitrine, você sente que você tem uma parcela de culpa naquilo. O que é muito horrível, assim. A culpa não é minha se o seu olhar sobre mim é totalmente sexual, sabe? Agora, lembrando um pouco, assim, de uma exposição que eu vi. Eu vi uma exposição aqui no Museu de Vancouver que eram roupas de mulheres que foram estupradas. Acho que é em São Paulo. Eu acho que tem em São Paulo também, mas eu lembro que eu tinha visto aqui, que eu fui aqui também. E, assim... São roupas, assim, do dia a dia, sabe? E mesmo assim, aquela coisa, mesmo se a pessoa estivesse realmente mostrando muitas partes do corpo dela, não justifica, porque a gente não tá numa vitrine, sabe? Aí a gente faz aquele exercício de novo, que a gente sugeriu no episódio da semana passada. Tenta fazer o oposto, né? Com relação a um homem. Se você vê um homem seminu na rua, é motivo, então, pra você pegar nele e fazer o que você quiser com ele? O homem sai sem camiseta na rua quando tá 30 graus em São Paulo. Em São Paulo, não é na praia, né? Em São Paulo, os caras saem sem camisa na rua e eles não sofrem nenhuma consequência por isso. E por que a gente sofre? Eu sempre senti que a rua pertence ao homem, assim. Eu não me lembro... onde que eu vi essa discussão, mas eu comecei a fazer o exercício de toda vez que eu tô andando na rua e eu ver pessoas sozinha, ou então curtindo, tipo assim, sabe aqueles bares que tem mesa na calçada e tal? A grande maioria sempre vai ser homem. Se tá curtindo o lugar que está, é o homem, se for na rua, sabe? Nunca é a mulher. A mulher nunca está curtindo estar na rua. Ela tem que estar lá, porque ela tem que viver, mas ela não tá feliz ali. Eu nunca fui feliz andando na rua no Brasil. Aqui, um dos motivos de eu ter mudado pro Canadá foi isso, assim, de não aguentar mais, ter medo de andar na rua, me sentir desconfortável andando na rua, porque a rua é minha também, a rua é de todos nós. Por que só o homem pode andar felizão, confortável e... Assim, tipo, eu acho que isso não é nenhuma questão, sabe? Eu acho que o homem tá sempre com medo de ser assaltado em São Paulo, por exemplo. Mas ele não tá com medo de outras coisas igual a gente tá, né? O que a gente pede é pra não ser estuprada, né? A gente fala assim, não, pode levar meu celular, leva o meu dinheiro, só não me estupra, né? Pode até me matar, mas não me estupra, né? Tipo isso. E eu fico sempre pensando de onde que veio essa objetificação, assim. A gente já sabe que é uma questão super machista, mas eu me lembro muito dos anos 90. Você lembra dos anos 90? Como é que era? Uhum. Como é que era a TV nos anos 90, Teca? Era bem... polêmica. Cheia de bunda. Bem mamilos polêmicos. Era mais bunda do que mamilos, né? Mas eu queria... Porque eu lembrei a Mayra Medeiros, todos os vídeos que ela faz sobre TV nos anos 90, ela bate nessa tecla porque é algo recorrente, assim. Eu sinto que a TV nos anos 90, ela se pautou muito nisso. Eu vou tentar reproduzir mais ou menos o que ela falou e também a gente coloca as referências dos vídeos dela. Mas o que acontecia nos anos 90 é que a televisão... A gente não tinha Netflix, a gente não tinha internet, era só televisão. E a televisão normalmente só tinha uma por casa, porque era caro. E a televisão ficava na sala, então a gente tinha que dividir. Todo mundo tinha que meio que assistir a mesma programação. E como que a televisão achou uma forma de agradar todos os públicos? Então existiam os programas de entretenimento, que eram, digamos assim, para as crianças e para as mulheres, né, as mães da família. E aí, como que ia atrair o pai também? Como que ia fazer com que o pai, que normalmente era o detentor do controle remoto, do controle da situação, que colocasse naquele canal? Apelando pra sexualização, para as mulheres, para as bundas e peitos, quase mamilos aparecendo. Então, eles tentaram fazer essa combinação e meio que dar o poder pro homem, ó. Então, entretém a sua família e em troca você tem aí umas bundas aparecendo. Então, é muito que a Mayra Medeiros fala nos vídeos dela. Eu acho isso é uma análise muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso até então, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso também. Parando pra pensar nisso que você falou, me dá um asco, um nojo, assim, tipo... Eu tava lá vendo a banheira do Gugu porque era engraçado. E aí tinha um cara de 40 anos do meu lado sentindo prazer em ver aquilo, enquanto uma criança tava lá dando risada. Tipo, ai, quem vai pegar o sabonete?
Não é nojento isso? É bizarro, é muito bizarro. E todos nós, eu acho que passamos. Todos nós que nascemos, né, nos anos 90, a gente passou por isso. Mas eu acho que a gente tem que olhar para essa época com uma visão mais de aprender com os erros e tentar melhorar. Porque realmente, se a gente ficar pensando, remoendo aquilo, a gente vai ficar muito ferido. Vai criar feridas muito profundas, que talvez já existam e vai acabar servindo de gatilho. Então, eu acho que a gente tem que olhar assim, no sentido de, putz, que bosta, vamos melhorar. E a gente melhorando é justamente vendo, dando nome aos bois, que nem você até comentou no último episódio, a gente olhar, dar o nome aos bois e falar, não queremos mais objetificar mulheres. Identificar o problema, né? Eu lembro dessa época, olha, é uma coisa muito absurda, eu vou contar aqui. Eu lembro dessa época, eu tinha, sei lá, 6 anos. Eu já falei isso aqui também, ou no outro podcast, eu não lembro. Eu sempre tive um corpo muito atlético, porque eu nadava e tal. O meu corpo, eu sempre tive amigos mais velhos, e meu corpo sempre foi, tipo, uma referência, assim, tipo, nossa, olha o tanquinho da Júlia, olha não sei o quê. Então, o meu corpo eu sempre vi como um corpo desejável desde criança. E eu via que eu não tinha um corpo igual ao das mulheres que eu via na TV, obviamente. Então, eu ficava treinando poses, assim, que elas faziam na TV. Eu lembro que, assim, o rack da minha casa tinha um espelho embaixo, um vidro embaixo. Então, eu sentava no chão e ficava fazendo umas poses sexys, assim, me olhando no vidro, sabe? Imitando as mulheres que estavam na TV. E aí você vê, tipo, uma criança de 6, 7 anos fazendo isso. Tipo, você devia estar brincando, sabe? E eu tava só reproduzindo o que eu via na TV, no programa do Gugu, sabe? E aí a gente não precisa nem ir tão longe dos anos 90. E a gente vê como o Pânico, quando ele começou a bombar, ninguém se questionava sobre isso. Quando é que foi? Tipo, 2007, 2008, sabe? Era só bunda também. Tipo, as mulheres estavam lá. A Sabrina Sato era a única que estava lá com voz. Mesmo assim, ainda era meio, né, questionável. Mas ela ainda estava com um vestidinho, ela ainda estava com decote, mas as paniquetes estavam lá rebolando de um lado pro outro, dava zoom na bunda delas, e era só isso, sabe? Não tinha nada a mais o que as mulheres podiam trazer. E as mulheres são tão engraçadas, sabe? Por que uma mulher não pode ser engraçada no Pânico também? E, tipo, quanto tempo faz isso, sabe? Muito pouco. A Sabrina era engraçada, mas ela trazia uma personagem... Ela era engraçada porque ela era muito inocente. Entre aspas, burra, né? Ao nível de chegar a ser burra, digamos assim. De burra não tem nada, querida, né? Opa, que ela é muito inteligente. Mas eu lembro uma época que o Pânico bombou um pouquinho mais. E quando eu assistia, você sentia que era... Hoje em dia eu tenho essa coisa, assim, de assistir algum conteúdo e sentir se aquilo é pra mim ou não, sabe? Eu não sentia que era muito pra mim, o Pânico, sabe? Eu não conseguia colocar em palavras de uma forma muito racional por quê. Mas eu assistia e falava assim, nossa, mas isso não parece que é pra mim, sabe? Não parece que foi feito pra mim, não parece que foi feito para me agradar. Essa que é a questão. Não foi feito para me agradar. Também não tá me desagradando, mas também não tá me agradando, sabe? Eu não sei, sente isso? Eu acho que essa época eu não tinha tanto senso crítico pra pensar nisso, mas eu gostava do Pânico no começo, eu dava muita risada. Era legal que você ia pra escola, tava todo mundo comentando e tal. Depois de um tempo começou a me incomodar, assim. Quanto mais, sei lá quantos anos ficou no ar, sabe? O Pânico. Já deve ter ficado uns 4 anos no ar. No fim, assim, eu já falei, não é pra mim mesmo. Mas de começo eu achava super engraçado, sabe? Eu tinha uns 13 anos, quando eu comecei, 13, 14 anos, quando eu comecei a ver Pânico, talvez. Não tenho muita noção ainda de timeline. Mas eu demorei um pouco pra entender que aquilo, tipo, tava errado. Aquilo tava objetificando uma mulher da mesma forma que poderia estar me objetificando. E não é uma coisa que eu quero pra mim, sabe? A mulher, ela era sempre colocada, como a gente falou sobre a Sabrina, sempre colocada como um ser não pensante, né? Que deve ser caçoado por conta de sua burrice, né? Ou só um ser que é só um objeto mesmo. Ela só tá lá pra deixar o programa mais bonito. Porque os homens acham engraçadinho quando é burrinha. E pode corrigir, pode fazer uma interrupting, um mansplaining. Aí eles gostam, é legal, né? Quando a gente tá o Pânico é muito um exemplo, gente. Como a gente nunca falou do Pânico aqui. Né? Ele é exemplo de tudo que a gente já mencionou aqui, né? Não dá palco, né? Pra coisa errada. Mas vamos aprender com os nossos erros. A banheira do Gugu também era erradíssima, né? Toda hora que a gente tava falando da coisa do
programa de TV dos anos 90, o que vem na mente na hora é a banheira do Gugu, né? Mas, mais do que a banheira do Gugu, eu lembro muito de ver propaganda, né? A propaganda, a gente deu uma pincelada agora na introdução, mas era muito problemático, assim, né? Acho que ainda é muito problemática a questão da propaganda, né? Eu acho que a gente já caminhou bem, já tá muito melhor, mas sempre tem caminho, né, pra seguir. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, menos a gente sabe. Sabe? Quando você diz... Tem até uma música do Red Hot que fala The more I see, the less I know. Quanto mais eu vejo, menos eu sei. Porque quanto mais você se aprofunda nesse assunto, você vê que tem muita coisa errada. Então a gente vai sempre ter caminho pra seguir, sabe? Eu acho que até a sociedade ser igualitária vai demorar. A gente não vai estar nem viva, sabe? Então sempre vai ter caminho pra seguir. Mas, sei lá, eu acho que ainda tem... Antigamente foi muito mais pesado. Quem não lembra, né, numa propaganda de cerveja, com uma mulher entrando. E era engraçado, porque na época eu olhava e falava, tá bom. Quando a gente é criança, é muito louco isso, porque sexualizam tanto a gente, mas a gente não tinha noção. Você mesma falando que você fazendo poses na frente do espelho. Você tinha noção de que você estava fazendo aquela pose para atrair um homem? Não. Você sabia que... Acho que você nem imaginava o que era o sexo, sabe? Então, assim, o seu objetivo fazendo aquela pose é muito diferente do objetivo de uma mulher na televisão, ou de alguém colocando uma mulher na televisão fazendo aquela pose. São objetivos muito diferentes. E que é muito perigoso, sabe? Porque o homem não vai ver isso. Ele vai ver com o olhar de um homem adulto. Vai te olhar e falar, ela quer dar pra mim. Só que você é uma criança, você nem sabe o que é o sexo, sabe? E eu acho muito legal a gente parar pra pensar que isso... Assim, eu acho que tem gente que ainda não entende que as pessoas reproduzem o que a gente vê na TV, assim, tipo, acha que tá tudo bem mostrar isso, tá tudo bem. E eu acho muito legal essa comparação de, tipo, eu me olhava no espelho e queria ser sexy. Hoje em dia, a minha sobrinha... Ela quer ser youtuber, ela quer ser dona do próprio negócio, ela quer criar conteúdo, ela quer reproduzir o que ela tá vendo no YouTube. O que é incrível, assim, você pode achar o YouTube XYZ, mas o empoderamento que ele tá trazendo pra criança, pra adolescente, pra qualquer pessoa que se sinta diminuída de alguma forma, é incrível, sabe? Eu adoraria ter tido um monte de criança falando sobre coisas que eu adoro, sabe? Tipo, Chiquititas trouxe um pouco disso, você sente isso também? Chiquititas, eu adorava reproduzir Chiquititas. É a única coisa que prestava, eu acho, sabe? Não tinha outra coisa que eu... Tipo assim, até molecada. Eu acho que a gente tava falando de molecada outro dia. Que eram 2 meninas e um menino dançando axé com roupa curtinha, não sei o quê. Será que é tão legal assim a gente reproduzir aquilo? Não é, sabe? Então, hoje eu vejo que tem muito mais referência positiva. Ainda tem referência negativa? Tem. Mas olha que legal a gente poder ver, por exemplo... Um livro que eu li, que é Malala. É uma menina de 12, 13 anos que combateu guerra no país que ela vive. Eu esqueci o nome do país dela agora. Mas é no Oriente Médio. Tipo, que legal você ter a referência de uma menina de 12 anos que tá rodando o mundo falando sobre a experiência dela. E você pode tentar reproduzir o que ela tá fazendo, sabe? E aí, nos anos 90, a gente só tentava reproduzir coisa errada, né? Às vezes não, muitas vezes eu olho e falo... Cara, essa galera que tá vindo aí, eles estão muito à frente, assim. Eles estão, assim, comparado com a gente, Nossa, eles total. já estão 1000 anos na nossa frente. E isso é maravilhoso, sabe? Então, eu acho importante isso que a gente faz, inclusive, pra poder estimular que eles continuem aí, porque legal. E pra gente que é velho, também pra gente entender que esse movimento tá acontecendo, assim. Cair na real e falar, que nem a gente tá fazendo agora. Caralho, que bizarro que acontecia na sala da minha casa nos anos 90. Sabe? Porque é assim que a gente vai conseguir, talvez, acompanhar esse movimento, né? Se a gente reconhecer, sabe? E não só isso, a gente vai poder criar nossos filhos de uma maneira diferente, sabe? É incrível que essa geração tá vindo com mais referência, mas essa geração tá sendo criada por nós. Pela geração que foi criada pelo Gugu. Então, a gente tem que aprender pra gente não reproduzir, pros nossos filhos não serem assim também, né? E falando sobre o que a gente mencionou do comercial da Sandy, da Devassa, eu acho muito legal ver como... os comerciais de cerveja evoluíram muito desde que a Sandy apareceu, sabe? Nesse comercial. Eu acho muito legal. Mas eu fico tão chateada ainda da Sandy, que é um puta modelo pra mim, sabe? A Sandy é minha musa, maravilhosa. E ela sempre foi... A Sandy vai dar o cu.
É a única coisa que falam dessa menina quando ela tinha 15, 16 anos. Quando que a Sandy vai perder a virgindade? Ai, gente, sabe? Aí ela vai lá e faz esse comercial, porque ela é super engraçada, a Sandy é irônica e tal. Ela topou fazer esse comercial porque ela é uma pessoa que tem esse perfil. E aí tem tanto errinho também nesse comercial, sabe? Não precisava ser... É que na época foi um puta avanço, mas acho que não precisava ser do jeito que foi, né? Eu concordo com tudo que você falou. Acho legal essa coisa da Sandy. Eu acho que, inclusive, apesar de tudo, ela tomou uma postura muito foda, assim. Ainda mais naquela época, de tipo assim, se preservar. Ela só começou a falar sobre o assunto quando realmente ela atingiu os 18 anos. Que, tipo, cara, nada mais justo. Tipo, não adianta vocês quererem me falar sobre sexo comigo quando eu tiver 15 anos, cara. Tipo, não adianta, sabe? E eu acho que talvez isso tenha vindo da família dela, provavelmente. Isso foi muito foda, assim. Porque hoje a gente vê crianças no MasterChef Kids sendo sexualizadas, sabe? Assim, tipo... E ela conseguiu manter e falar... E rebater, até a hora que ela falou... Não, agora eu tô confortável. Agora cabe falar sobre isso. Agora é o momento. E eu vou falar porque eu quero, sabe? Mas sim, com certeza. No comercial da Devassa tem muitas coisas, assim. Tem a questão da padronização, né? De novo, a mulher branca, magra, bonita, né? Tipo, falando sobre aquilo, tudo bem. O que me incomoda é que... Assim, eu gosto muito desse comercial, mas o que eu ponho de questão sobre ele é o seguinte. O comercial padrão era uma mulher... Loira. Gostosona. Atraindo um homem, trazendo a cerveja pra um cara, né? Tipo, eu quero uma cerveja. Aí já entra a mulher com a cerveja na mão, geladinha. No caso da Sandy, o contrário não aconteceu. Não entrou um cara fortão, gostosão, mostrando sei lá o quê e trazendo uma cerveja pra ela. Porque isso sim pra mim seria a quebra, entendeu? Porque dessa forma o que eu quero dizer é o seguinte, você tá realmente atingindo o público feminino, sabe? Hétero, né? Pensando na sociedade heteronormativa, blá blá blá, padrãozinha. Porque aí sim você vai criar a quebra real. Porque ainda você... trazendo a Sandy falando quero ser dona de mim, quero ser devassa e ser safada, você ainda tá mostrando uma mulher bonita pra um cara, entendeu? Você não tá trazendo o cara bonito. Então olha um cara bonito. Você é a favor, então, de todo mundo ter direito de beber cerveja? Olha aqui esse cara bonitão trazendo a cerveja. Você imagina você, seminu, trazendo uma cerveja pra sua mulher na sala, sentada vendo futebol? É isso que eu quero ver, entendeu? Eu quero ver a mesa virar, assim, totalmente. E eu acho que ainda pra Sandy, ela é uma figura que representa muito a mulher certinha, que é a mulher, entre aspas, pra casar. Então, muito legal ter a mulher certinha bebendo cerveja, porque ela vai ser a minha parceira de casamento. Então, a Sandy representa muito isso. E sempre vai representar até o fim da vida, assim, sabe? Ela nunca vai se livrar disso. Tem um vídeo, qual que é o nome do canal? Com Cauê Moura, Rafinha Bastos e PC Siqueira. Ilha de Barbados. Eles entrevistam o Júnior. E ele fala muito sobre isso, sobre a infância deles, que eles queriam ser cantores, e os pais dele, porque eles sabiam como era difícil, porque eles sabiam que eles eram crianças, eles iam passar por tudo isso, eles não queriam que eles fossem cantores. Até que chegou um ponto, e a Sandy era mais velha, e ela insistiu, e não sei o quê, e acabou que foi, sabe? Mas olha isso, você fica privando os seus filhos de seguir o que eles querem fazer, que era só cantar. Eles não queriam ser a maior dupla sertaneja do Brasil, acabou sendo pra nossa época, né? Nem começou sertanejo, mas depois virou pop, mas enfim. Eles não queriam expor os filhos deles, porque eles sabem como seria sofrido, principalmente pra Sandy, né? O Júnior fala tudo isso, que pra ele foi foda, mas pra Sandy foi 3 vezes foda, sabe? Porque a reação da época era assim, né, Ju? A falar assim, não vai então, por exemplo, não sai com a calça justa. Não vai cantar, não vai cantar. Sair, não vai fazer, porque eu entendo a proteção dos pais, né? Eles sabem como é difícil, então é melhor não fazer. É que eu acho que hoje é diferente o discurso. O discurso é assim, faz porque você tem o direito de fazer, entendeu? E tipo assim, a questão é a sociedade que tá errada, sabe? Tipo, a gente começou a enxergar e falar assim, cara, isso tá muito errado. Se a gente continuar se escondendo, continuar deixando de fazer as coisas que a gente quer, porque os outros acham que é errado ou acham que tem o direito de passar a mão em mim por causa disso, a gente nunca vai quebrar essa lógica. A gente nunca vai conseguir sair dessa prisão bizarra que a gente mesmo se colocou. Então, tipo, tem que ir mesmo, sabe? Quer cantar? Vai cantar. Quer fazer comercial de cerveja? Vai fazer. Eu acho que é isso, sabe? Tipo... E o problema tá na pessoa que vai objetificar aquela cantora de 5 anos, não na cantora de 5 anos.
vamos fazer uma pausa para MC Melody, que o problema aqui são os pais da MC Melody, né? Mas na grande maioria o problema tá no público, né? E outra referência muito legal que eu acho que as pessoas de hoje em dia têm, como a gente teve a Sandy, as pessoas hoje em dia têm a Maísa. A Maísa é muito maravilhosa. Ela nasceu na TV, né? Nasceu com o Silvio Santos, praticamente. Hoje em dia, ela é mega feminista, faz uns discursos fodas. E ela fica falando isso, tipo, a mídia chega, ela namora, né? Um menino de 15 anos também, ela tem... Não, ela já tem 17 agora. Ela começou a namorar ele faz um tempo já. E aí ela fica tipo, gente, por que vocês estão me perguntando se eu vou perder a virgindade? Eu só tenho 15 anos, vocês estão maluco? Ela fica falando, ela fica tipo... É que a Sandy, ela não tinha esse poder, a gente não tinha Twitter antigamente, ela não tinha esse poder de fala. Mas a Maísa tem, ela aproveita muito, tipo, vocês estão tudo maluco, gente, eu sou só uma criança, sabe? Eu acho legal, ela tá rebatendo da mesma forma que a Sandy rebateu, né? Só que ela tem artifícios diferentes, e ferramentas diferentes. Ela é maravilhosa, assim, eu não vejo a hora dela abandonar o SBT e viver a vida dela feliz, criar a própria emissora. Ela tem um programa próprio dela agora, o que eu já acho muito legal. E outra coisa que ela faz muito, ela defende muito a Larissa Manoela, que é amiga dela, né? Elas fizeram uma novela juntas quando elas eram um pouco mais novas. E a Larissa Manoela, ela é muito padrão, né? E a Larissa, ela é mais sexualizada, porque ela posta coisas de biquíni, a Maísa não posta. Mas a Larissa Manoela... Ai, gente, eu só tô falando essas coisas porque eu trabalhei com esse público muitos anos, então eu tô por dentro. Tipo, eu não sou louca. Eu não sigo a Larissa Manoela porque eu gosto de adolescentes. Mas a gente tem que se atualizar, amiga. Temos que estar antenadas. Então, é muito legal essa parceria que elas fizeram, assim, da Maísa sempre defender muito a Larissa, porque a Larissa é muito pacífica. Muito boazinha. Se passar por cima, ela deixa, sabe? Eu já trabalhei com a Larissa e ela foi muito assim, sabe? Tipo, você quer que eu grave 50 vezes? Eu gravo, sabe? É muito boazinha. Então, eu acho muito legal que uma fica defendendo a outra, bem sororidade, bem manas, muito fofas. E não teve um esquema da galera tentar rivalizar as duas? Porque sempre. Na novela, acho que elas eram rivais, não eram? Putz, eu não me lembro detalhes, mas sempre tentando rivalizar. E ela sempre falando, gente, ela é minha melhor amiga, sabe? Esse negócio de rivalizar as duas, eu lembro que recentemente, qual foi o show de uma pessoa popzinha que foi pro Brasil, que a Maísa foi conhecer o cara? Shawn Mendes. O Shawn Mendes. Você viu isso que a Maísa postou? Não. Que o Shawn Mendes chegou na Maísa e perguntou, ai, você que é Larissa? Ai, não acredito, não vi. E a Maísa deu risada, sabe? Tipo, maravilhosa. Me confundiu com a rival, bem entre aspas, e ela ainda retuitou, e a Larissa ainda retuitou, e, tipo, deu risada junto. Tipo, gente, essa rivalidade não existe, cara. Tá na cabeça de vocês, sabe? Se quiser nutrir na cabeça de vocês. Mas, tipo, a gente tá, suavona, igual... Enfim, a gente falou um pouco disso no episódio anterior, né? Da sororidade, da rivalidade, etc e tal. Trazendo só um adendo que, pra questão da objetificação, o que nasceu pra rebater, né? Fazer o contraponto entre a objetificação... Foi o empoderamento, né? O tal do empoderamento que a gente tanto ouve falar mal, que fala que é só gente mal amada, que quer ficar com o sovaco cabeludo. Mas, gente, são só pessoas que não querem ser tratadas como objetos, né? A gente só quer que alguém olhe e fale, olha, é uma pessoa com sentimentos. E voltando um pouco pro caminho que a gente tem que seguir, eu trabalhei com uma revista adolescente em 2014. A gente recebia muita crítica. Eu trabalhava na Atrevida. Na Atrevida e na Atrevidinha. A Atrevida era, tipo, adolescente, a Atrevidinha era pré-adolescente. A gente recebia muita crítica do tipo, não tem nenhuma criança negra, não tem nenhuma criança não sei o quê. E, tipo, é muito foda, porque, assim, a gente recebia um menu de crianças, né? Assim, crianças modelos. Você tem que escolher a que trabalha melhor, sabe? A gente já recebe uma seleção de uma negra para 50 brancas. Então, como é que uma revista vai poder escolher 10 negras e 10 brancas, sendo que a agência de modelos já nem manda criança negra, sabe? Então, puta, é um caminho muito longo que a gente tem que seguir para começar a ver crianças como... eu acho que tá mudando um pouco de assunto de objetificação para empoderamento, mas queria começar a ver a menina negra e a menina branca como bonita, e o comercial, ele é assim porque a sociedade é assim, aí a agência de modelos é assim, e o comercial vai ser assim, sabe? É um caminho muito longo que não tá só na ponta do iceberg. E é legal isso que você falou de receberem feedbacks,
sabe? Esses feedbacks são muito importantes. Eles não devem deixar de ser recebidos. Então, quando você fala assim, ai, que mimimi, sabe? Tipo, vamos supor, sobre essa questão que eu coloquei do comercial da Sandy. Poxa, mas a mina já tá lá falando que gosta de cerveja, já tá mudando a questão. E você ainda vem com mimimi? Mas é com esses mimimis que a gente vai desconstruir o rolê, sabe? Sim. Que a gente vai evoluir, que nem você falou. Com esse feedback, a gente vai fazer com que as agências procurem mulheres negras e que a beleza não seja exclusiva de mulheres brancas, sabe? Ou mesmo que por ser negra não é um objeto sexual, sabe? Tipo, e aí vai, porque isso a gente já falou um pouco... A gente falou bem por cima no episódio sobre o lugar de fala. Da questão da mulher negra na escravidão, ela ser a escrava e também escrava sexual dos homens brancos, né? E aí acabou objetificando assim, porque a mulata, né, tá ali pra me servir e me servir todos os meus desejos sexuais. E, tipo, não é assim, sabe? Tipo, vamos parar com isso. A objetificação da mulher já é um puta problema, mas a objetificação da mulher negra é 3 vezes mais. Eu lembro que eu fui numa palestra com Djamila Ribeiro e Stephanie Ribeiro. Nossa, elas têm o mesmo sobrenome, né? Elas não são irmãs. A gente foi, tipo, era uma roda de conversa super pequenininha e a gente começou a falar sobre a realidade da mulher negra aqui nos Estados Unidos. Eu nem lembro por quê. A gente começou a falar da Beyoncé, uma coisa assim. E aí elas começaram a contar a realidade delas aqui, desde criança, assim, né? E eu lembro que uma delas me falou que quando ela vai em festa, alguma coisa assim, desde criança, os caras falavam pra ela sambar. Tipo, samba aí. E, tipo, ela não quer sambar. Ela não é seu objeto, sabe? Ela não é A mulher negra, ela sempre foi vista como, tipo, estou existindo para te servir, sabe? E muito mais sexualmente, sabe? Tem um vídeo... Depois eu vou lembrar o nome do canal, mas eu vou colocar aqui de referência. Tem um vídeo que fala que a mulher negra... ela é a que vem pra você se satisfazer sexualmente, mas ela não é a mulher que você vai casar. Então, ela é sempre vista como objeto sexual, sabe? Você vai ver até os homens negros, eles muitas vezes escolhem a mulher branca pra casar, e a mulher negra, ela é só um passatempo, sabe? E isso é um histórico escravocrata muito grande no Brasil, né? Eu vou aproveitar que deixa recomendar o livro da Djamila Ribeiro. Maravilhoso, já recomendamos uma vez, vou recomendar de novo, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é maravilhoso. Ela fala, além de muitas outras questões, ela fala também da sexualização da mulher negra e dos termos. Eu acho que tem um capítulo que ela fala dos termos, né? Que não devem ser usados, é verdade. Que são ofensivos, etc. Um deles é o mulata, que eu usei aqui numa forma bem pejorativa mesmo. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui, Ju, que tem um artigo que eu li para escrever esse roteiro e eu até vou colocar aí nas referências, porque ele é muito bom. Que ele fala sobre... Ele faz uma reflexão muito legal. No contexto do Brasil, colônia, as mulheres, elas não tinham espaço público, porque elas serviam para ficar em casa, cuidar da casa, ter filhos, por aí vai, né? Ou então as escravas, que eram também, né? Trabalho escravo ou escrava sexual. As primeiras mulheres que começaram a ter espaço público foram as prostitutas. Caraca! Porque, e assim, elas... Eu fazendo uma reflexão que não tá nesse texto, mas depois eu fiquei pensando. Elas só ocuparam esse espaço porque, assim, elas já estavam sendo estupradas. Então, pelo menos eu vou cobrar pra isso, né? Elas ocuparam esse espaço porque os homens deixaram, né? Era demanda. Porque os homens queriam que elas existissem ali pra servir eles, né? Nossa, muito interessante. Então, a nossa existência no espaço público começou assim. Uhum. Claro, depois aí foi pra parte de vendedora, aí depois foi pra parte de, sei lá, para trabalhos mais manuais, servindo a sociedade. Depois foi a Revolução Industrial, a mulher entrou aí também num processo de ocupar mais o espaço público. Mas, contexto Brasil colônia a gente começou sendo prostituta, sabe? Caraca. E isso eu acho que reflete muito na forma como a gente é enxergada no espaço público até hoje. Sim. Como um objeto para sermos consumidas. E, claro, no caso da prostituição, realmente a gente é um objeto a ser consumido, que está sendo pago para ser consumido, sabe? Uhum. E isso continuou, se perpetuou e generalizou, sabe? Toda mulher é para isso, sabe? Mas, Teca, e a mulher lésbica, hein? Qual é o papel dela quando você está falando sobre o homem e a mulher lésbica? O papel não existe, né? Porque o homem nem devia estar aqui, né, querido? Não tem lugar pra ele. E tudo bem, não tem lugar pra você, viu, querido? Não precisa se sentir ofendido.
Complicado, né? Porque a mulher lésbica, assim, ela não gosta de homens. Então, talvez se fosse um sexualmente casal... falando. Não, desculpa, sexualmente falando. Mas ela não... Se fosse uma bissexual, tudo bem. Talvez até entrasse você na história, mas não entra se é lésbica, né? Se você for ver os maiores números de pesquisa em sites pornô, os homens estão pesquisando... O maior absurdo os homens estão pesquisando sobre crianças, né? Tem um índice enorme de homens querendo ver crianças sexualizando, fazendo sexo, etc. Mas o maior ainda é mulheres lésbicas. E aí entra todo o papel do homem salvador. Que eu tenho uma amiga que é lésbica e ela já passou por essa situação de ela estar com a namorada dela fazendo nada, de mão dada, andando na rua. E já vi homem tentar interferir, já vi homem dizer que já perseguiram elas duas na rua. Já veio o homem tentar falar, tipo, vamos ver se você realmente gosta, sabe? Porque eles acham que ao colocar o pipi na pepeca da lésbica, ela vai, nossa, se apaixonar por um homem. Aí ela vai ver que o pipi dele salvou ela do lesbianismo, sabe? E não, ela só quer fazer o bagulho dela, mano. Deixa ela em paz. O homem sexualiza demais a mulher lésbica porque é bonito ver duas mulheres juntas pra ele e ele quer participar daquilo. Só que não tem participação sua nesse meio, entendeu? É muito complicado, né? Porque eu acho que... eu vou trazer de novo a Shari Hitch, maravilhosa, relatório Hitch, leiam. Porque, cara, se você lê aquele relatório, o livro dela, você vai entender que o membro de ouro, vamos por assim, ele tá muito errado, cara. Não é isso que vai fazer uma mulher ficar feliz sexualmente, satisfazer uma mulher. Não é só isso que vai fazer uma mulher satisfazer sexualmente. Então, assim, pela lógica, eu acho, tá? Eu vou defender, né, todo mundo concorda, mas eu acho que se você fosse pensar pela lógica biológica que ela coloca lá, todas as mulheres tinham que ser lésbicas, gente. Porque, sinceramente, sabe? Não tô falando de incompetência masculina, tô falando que, tipo assim, a penetração não é a coisa mais legal do mundo, assim. Pode ser pros homens, mas pras mulheres não é. Então, assim, não, eu acho que isso é de novo, infundável. Muitas coisas que a gente fala aqui, né, dessa closes errados, são coisas infundáveis, que não tem fundamento nenhum, sabe? A não ser o achismo. De pessoas que olham e falam assim, eu acho que mulher gosta de uma boa metida. Principalmente quando você tá falando de mulher lésbica, você tem a sua preferência sexual, sabe? Não é um homem com o pinto de ouro que vai fazer você mudar. Você gosta daquilo, ou então... E outra, se a minha amiga tava lá de mão dada com a namorada dela, o que faz achar que você tem o direito de interferir naquilo, sabe? Você não tem direito nenhum. Só porque você acha que é legal ver duas mulheres se beijando ou transando, não te dá o direito de você interferir no ir e vir da minha amiga, sabe? Deixa a gente em paz, sabe? Tô lembrando de uma conversa que eu vi entre uns amigos, em que um deles estava sendo muito bulinado, digamos assim, porque uma vez ele teve uma oportunidade de fazer um threesome com duas meninas. Ele e mais duas meninas, ele não quis. E, tipo assim, ele contou pra algum dos meninos do grupo e eles, tipo assim, isso tinha acontecido anos atrás. E até hoje os caras zoavam ele por causa disso. Como você foi idiota, você podia ter ido lá com duas meninas e não foi, kkkk, nossa, como... E o cara, assim, na conversa, eu estava presente, ele tava super desconfortável. Mas porque, de novo, entra aquela coisa assim, cara, se tem duas mulheres pegando, é óbvio que elas querem ficar por causa de... Tudo bem, naquela situação, talvez elas quisessem a participação dele. Mas, tipo assim, você não precisa se você não quer, porque, tipo, muitas das lésbicas não querem, nenhuma lésbica quer você no meio, sabe? E se elas duas querem, tá tudo bem também, mas acho que isso que você tá contando é, tipo... O desejo sexual de uma pessoa não é o mesmo desejo sexual de outra pessoa, sabe? Se duas mulheres te convidaram pra transar e você não quis, porque, mano, não tenho vontade de transar com duas mulheres. Segue o baile, sabe? Deixa um... Tipo assim, tem gente que gosta de pé. Tá bom, deixa a pessoa gostar de pé, sabe? Tem gente que quer transar com duas mulheres, e se duas mulheres querem transar com eles, deixa, sabe? Não sei, é muito pitaco. Eu tô trazendo isso de uma forma reversa, sabe? Assim, porque você contou da sua amiga que sofreu muito ataque, digamos assim, por estar com a namorada dela e por ser lésbica, e eu tô trazendo isso como isso afeta na parte dos homens, assim, Nossa, sabe? é aquela... Como é que é? Masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica, exato. Total. Agora, Ju, você se sente
representada na maioria dos filmes que você assiste? Jamais, né? Assim, na real realidade, assim, do ser humano, Júlia. Assim, eu sou um padrão da sociedade, então eu me vejo em muitas mulheres no filme, assim, muitas mulheres brancas, loiras, magras. Pra mim, isso sempre foi fácil. Porém, o papel que elas representam não me representa na grande maioria das vezes, assim, tipo, a mulher está ali pra servir o homem. A gente falou sobre esse teste no episódio passado, como é que é? Se a mulher... Foi nos backstage que a gente falou sobre isso, no teste de Bechdel. A gente precisa falar sobre isso Então fale, é você que sabe. Chama teste de Bechdel. E aí são 3 regrinhas que o filme ele precisa passar essas três testes, digamos assim, dessas regras, pra poder ser ok, passou no teste. Então a primeira regra é, o filme deve ter pelo menos 2 mulheres. A segunda regra é, elas devem conversar uma com a outra. E a terceira regra é sobre alguma coisa que não seja sobre um homem. Então, tem muito filme que não passa. Muito filme que não passa. A grande maioria. Então, a gente vê que nos filmes, a mulher é retratada como uma pessoa que está servindo ao homem o tempo todo. E eu não tô servindo o homem o tempo todo, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa, e a grande maioria das mulheres eu gostaria que não fossem, mas não são também, né? Então é muito difícil, como eu disse, assim, fisicamente eu até posso me sentir um pouco mais representada do que uma mulher que é negra e gorda, por exemplo. Porém, o papel que ela tá servindo no filme nunca é um papel que eu me sinto feliz, sabe? Tanto que tem muitos filmes, é que assim, de novo, eu sempre assisti filmes há muito tempo, ou na televisão, um comercial, de novo, minha sensação que eu sempre tive era, isso não é pra mim. Mas eu não entendia o porquê não era pra mim. Hoje em dia eu consigo entender porquê que não era pra mim. E aí nisso eu começo a pensar em várias coisas. Por exemplo, eu nunca gostei do Diário de Bridget Jones. Não me julguem. Mas é por causa disso, porque esse filme não passa no teste. Você entendeu? Porque tudo é voltado pra porra do cara. Tipo, não tem a coisa da... Eu não lembro, nem comecei a assistir, parei. Mas, tipo assim, ela é uma mulher que tem uma carreira, que tem família, que tem sentimento, que tem questões, que tem... Sabe? Não é todo homem, cara. Sabe? Então, muitos filmes, assim, o Diário de Bridget Jones é Sex and the City, sabe? Tipo... Cara, eu não quero saber se você quer dar pra um ou pra outro. Tipo, algumas vezes é legal, mas, tipo, toda hora isso não é real, sabe? Chega uma hora que eu olho e falo, não é pra mim isso. E isso não é pra mim, sabe? Essa sensação que eu tenho dentro de mim, eu paro de assistir, vou ver outra coisa, sabe? E eu acho que o homem tá tão acostumado a ser representado, que quando vem uma mulher, eles acham ruim. Eu vou dar o exemplo de Star Wars, né? Porque é o mundo nerd. Ai, meu Deus, vamos desconstruir o mundo nerd. Tá em alta esse assunto. Eu não me lembro agora. Olha, vou ser muito honesta agora, que eu não me lembro agora se foi Star Wars ou se foi Vingadores. Mas tá tudo dentro do mesmo mundo, né? Tudo no mundo nerd. Tinha uma mulher que ela era uma das mulheres que iam lutar lá na guerra final. Sei lá, sempre tem a guerra final, né? E aí tinha uma foto do traje de todas as pessoas, e ela estava num traje de luta. Era uma armadura, sei lá, uma coisa assim. E aí comentaram assim, nossa, mas você acha que isso é uma armadura que uma mulher usaria? Aí o diretor, ou sei lá, não me lembro qual era o papel dessa pessoa no filme, comentou assim, é uma armadura e ela é uma mulher, então sim. Tipo, já basta. Ela não precisa ser igual a Mulher Maravilha, que usa um colã, um shortinho curto e um decote, sabe? Se ela tá ali protegendo o corpo dela, que ela tá indo pra guerra, sim, ela tá ótima, sabe? É isso que ela precisa usar. Você não precisa sexualizar, objetificar até a armadura que a mulher vai usar na guerra, sabe? Deixa as mulheres se vestirem, entre aspas, como homens, assim. Tipo, se um homem tá usando uma armadura da cabeça aos pés, por que a mulher não tá usando uma armadura da cabeça aos pés, sabe? Tem que usar mesmo, tem que se proteger, cara. É perigoso esse mundo. Exatamente isso. Se é uma mulher, é uma armadura? Então sim, é uma armadura que uma mulher usaria. Não é uma armadura que a mulher do seu ideal usaria. Exato. Mas uma mulher do mundo real usaria essa armadura. E tá tudo bem, sabe? Tipo, e aqueles closes no bumbum das meninas enquanto estão jogando vôlei, no campeonato de vôlei. Eu acho muito engraçado que a roupa da mulher é sempre justa, sempre curta. Eu não me lembro agora como é que os homens se vestem no vôlei de praia. Mas as mulheres se vestem com não é colã, caraca, um top. Que vai até, é óbvio, né? Só até abaixo do peito, que isso é um top. O homem acha que é legal ver isso só porque tá mostrando o corpo da mulher. E é legal ver porque ela tá praticando um esporte foda, que é o trabalho dela.
Sabe, a gente sempre tem que lembrar, isso é o trabalho dessa mulher. Enquanto o homem tá ali, tipo, tira a camiseta, roda, faz gol, tira a camiseta e roda, e ninguém fala, nossa, olha esse tanquinho. É só, tipo, o cara está comemorando um gol. Agora, quando é uma mulher que tá praticando esporte, tem sempre, nas Olimpíadas tem sempre, qual é a mulher mais sexy? E ela só tá lá pra fazer o trabalho dela, né? E quando a Marta usou batom numa partida de futebol? É porque ela quer ficar bonita pros outros, né? Ai, claro. Ai, que bobagem. Maravilhosa. Tem que usar mesmo, sabe? Porque a gente toda hora fica... Ai, não pode usar maquiagem, porque senão você quer dar. Ela só queria jogar futebol usando batom, cara. Sabe? O Neymar, quando faz o cabelo dele todo doidão lá, descolore tudo, ninguém reclama. Por que vai reclamar porque a mulher usou um batom, sabe? É engraçado, né? Que quando a gente vai pra sociedade, fora do esporte, a mulher tem que usar batom. Mas aí, quando a mulher está jogando um futebol, se ela usa batom, é um problema. É um desaforo, porque é um esporte masculino. Como assim usar batom? Nossa, eu tô louca pra ver o dia que um homem vai, sei lá... É que eu não sei se daria pra ele estar tipo, montado jogando futebol, mas sei lá... Com batom, maquiagem, jogando futebol. Tipo, eu sou drag mesmo, mas eu jogo futebol pra caralho. E eu posso, sabe? Porque ela usou porque ela podia, né? Ela foi a única que usou do time, eu acho. Ela teve todo um movimento por trás disso. Eu não me lembro por quê. Mas ela teve todo um motivo para... Eu acho que ela tava divulgando uma marca. Era isso. Que não saía o batom, acho que era isso. Era isso, mas é toda uma ação dela, sabe? De empoderamento dela mesma, de tipo, ela tá cansada de ouvir sempre as mesmas coisas, comparação dela com o homem, não sei o quê. Ela só tá, tipo, gente, eu quero fazer o meu, faz o seu, sabe? Ela pode. Ela pode, porque ela é foda pra caralho. Ela joga mais do que 90% dos homens no mundo, sabe? Então faz mesmo, vai, continua fazendo, porque é nessas mulheres que a gente quer que as pequenininhas que estão querendo jogar futebol se inspirem. É nelas, entendeu? E a gente precisa delas. Então, não as derrubem, por favor. Vamos deixar as mulheres praticar esporte, sabe? Ela não é um objeto sexual que está ali usando um shortinho porque o homem quer ver a mulher de shortinhos rolando na areia. Ela tá ali porque ela joga pra caralho, porque ela lutou a vida inteira pra chegar onde ela tá, sabe? Aí eu fico... esse é um dos meus pontos fracos, assim, que eu treinei muito na minha vida. E sempre foi assim, sabe? A menina que tá de maiô, ela todo mundo olha, e enquanto o cara que tá de sunga, tipo, ele só tá de sunga porque ele tem que estar, sabe? Tipo, a menina tá de maiô porque ela tem que estar, porque ela tem que competir, que ela tem que treinar, não sei o quê. E o homem tá lá, de boaça, sabe? Acho que a dica é muito... Vamos fazer esse exercício de olhar. Quando vê uma mulher, não achar que ela tá ali pra te provocar, te servir. De novo, só achar que é algo a mais realmente quando você escutar ela dizendo que é algo a mais. Caso contrário, ela tá ou trabalhando, né? Ou ela tá simplesmente vivendo. Eu acho o exercício muito bom, assim. E, de novo, pensar, e se ela fosse um homem? Eu estaria tendo essa mesma reação? Já pensou fazer um zoom na bunda de um homem que tá jogando vôlei de praia? Engraçado, não consigo nem imaginar. Eu tenho certeza que iam rechaçar muito, assim, a emissora. Eu já tô vendo até a repercussão, assim, sabe? Que absurdo, não sei o que. Quando é mulher, vocês acham ruim. Não, pior, assim, tipo, eu tô imaginando mensagens homofóbicas, inclusive. Porque isso, a gente viu que tem pessoas no poder que dão um cartão verde, né? E aí a galera vai e segue o bonde. Mas é isso, estamos aqui pra falar, não pode. Depois de descobrirmos que a gente foi objetificada por tanto tempo, a gente não vai mais enxergar as mulheres como objetos, né? Se você conhece alguém que ainda acha que mulher é objeto, já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. E aproveita e já segue a gente lá no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail, dicionariofeministapodcast@gmail.com, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ver suas sugestões, críticas e histórias. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver e o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau!